Saudações! Olá! Vamos para mais um encontro do nosso momento de transcender e temos aqui uma nova pergunta que chegou para a gente responder. Essa pergunta vem do Luiz Felipe Cordeiro, gratidão. É uma excelente e vasta pergunta, não sei o quanto a gente vai conseguir abranger, mas vamos lá. Tantra e Yoga são caminhos diferentes? Poderiam talvez ser explorados como complementares? Muito bem, que pergunta excelente. Realmente o tema é extremamente vasto. E vamos lá, né? Se a gente for pensar na linearidade histórica de quem veio primeiro, oficialmente fala-se que o Yoga surgiu antes do Tantra. Por que se diz isso? Porque os escritos que são considerados tântricos, eles vão surgir mais ou menos lá pelo século IV, alguns historiadores falam do século VI, outros século IX, enquanto o Yoga existem registros mais antigos. Porém, também é importante a gente ressaltar que o que ficou conhecido como movimento tântrico do século IV, VI ou IX foi a popularização. Eu acredito, por exemplo, que existe um proto-tantra, um tantra que veio antes do tantra, antes até mesmo dele chamar tantra. Então, se a gente for considerar que os encontros arqueológicos lá dos povos drávidas e da cultura harapiana já continham traços de culto ancestral tântrico, quem veio primeiro foi o tantra. No entanto, estes mesmos registros arqueológicos mostram Pashupati, que seria o protótipo da divindade Shiva, sentado em meditação, aplicando o mudra. Logo, isso é coisa do yoga. Então, não sei se dá pra gente chegar realmente numa conclusão de quem é que veio primeiro. É quase como o debate da galinha e do ovo. Não sei. Eu acho interessantíssimo isso e a gente pode pensar um pouco no significado das palavras, inclusive trazendo a nossa percepção a respeito do que vem a ser yoga. Qual é o significado deste termo que vem sendo traduzido muito comumente como união ou reunião, né? Essa ideia de que algo está separado e que a prática do yoga é finalmente a fusão com isso que está separado. No entanto, nós representamos uma escola Adwaita, que significa não dualista. Então, esse significado para o yoga, ele não confere. Não confere, não é porque não confere para nós que somos Adwaitas, não confere mesmo com a etimologia da palavra, do sânscrito, que está muito mais relacionada com método de sensibilização. Exatamente, instrumentalização. A palavra yoga, normalmente traduzida como união, ela vem com a religião, pela influência do pensamento religioso, tanto que a palavra religião também tem o mesmo sentido, religar. Duas coisas separadas que vão se fazer unidas. E Tantra, por sua vez, entre as milhares de possibilidades de tradução, significa teia, ou seja, tudo está conectado. Então não existe alguma coisa para ser conectado ou que está separado e vai ser agrupado novamente. O que existe, na verdade, é um treinamento para sensibilizar a consciência a fim de que perceba ela conectada. A grande lei de interdependência entre todos os seres, entre todos os fenômenos. Ou seja, é muito mais um caminho de revelação do que de união. E isso também serve para o yoga. No entanto, quando a gente fala de yoga, basicamente a gente está falando de um apanhado, um caudal de técnicas que vão ser aplicadas em favor dessa sensibilização, dessa conscientização, da compreensão desses mecanismos que regem a natureza, como, por exemplo, a lei de interdependência entre todos os fenômenos. Exatamente. Então, através do yoga, que está bastante conectado com a ideia de técnica, de aplicação de métodos, de como desenvolver um determinado caminho para a sensibilização da consciência e a percepção de que tudo está ligado, nós temos o Tantra como a conexão
entre tudo, né? Tudo expande, tudo contrai, tudo inspira, tudo expira, tudo que sobe e desce, o micro está no macro, a pulsação que faz com que as galáxias, os planetas, tudo se mova, todo o movimento interno dentro de nós, tudo isso é a experiência dessa teia. Então é como se o yoga fosse o passo a passo, o caminhar para se perceber, para se poder perceber o Tantra, que é justamente o fenômeno, né? A teia, aquilo que nos conecta. Basicamente, dentro do pensamento filosófico indiano, nós temos duas possibilidades, dois tipos de caminho, que seria o yoga e yajna. Yajna significa ritualismo e yoga, técnica de sensibilização ou transcendentalismo. De fato, o Tantra ele tem tanto yajna quanto yoga. Por isso ele é extraordinariamente abrangente. E recordando que o Tantra ele é um caminho filosófico, comportamental, nostálgico. E o que isso quer dizer? Saudade do quê? Saudade da experiência primeira dos rishis, que foram os sábios ancestrais da Índia, que cantaram os Vedas, que tinham uma experiência direta de comunhão, de comunicação com o mundo subjetivo, com os ancestrais, com as forças e inteligências da natureza e etc. Então, uma coisa não nega a outra, mas não necessariamente todo o yoga é tântrico. Mas, praticamente, todo Tantra contém em si yoga e ritual. Né? Isso também é importante ressaltar. Muito bacana. Eu acho que tem muito mais aí que a gente poderia falar, mas eu sinto que a gente conseguiu chegar na resposta, né, numa possível resposta para a sua pergunta, Luiz Felipe. Depois você conta pra gente como que foi, se ficou claro, se precisa de mais alguma coisa. E vamos ver aí também. Todo mundo que está assistindo o vídeo pode comentar e trazer algum complemento, né? Isso é um movimento dinâmico, é o momento de transcender. Isso aí. Assim, se não respondeu, minimamente vai trazer algumas questões boas para se refletir. Gratidão!